Então, nós vamos fazer aqui uma aula de revisão. Então, vamos começar aqui, rapidinho. Bom, a primeira questão eu trouxe aqui para a gente fazer a transformação em graus, né? Quando a unidade dada é em radiano. Então, vamos aqui. Então, a primeira coisa que você tem que notar, né, que você tem que lembrar, é a correspondência clássica. 180 graus equivale a π radiano. Ok? Então, isso aqui é o que você tem que saber de fato. Ok. Sabendo disso, o que você vai fazer? Em cada alternativa aqui, você vai olhar onde é que tem o π radiano, né? E você vai substituir por 180. Então, nesse caso aqui, ó, na letra A, você vai ter aqui, ó, onde tiver o π radiano, então essa parte aqui, você vai substituir por 180. Então, você vai fazer 180, né, dividido por 12. Ok? Se você dividir 180 por 12, né? 180 por 12 vai dar quanto? Vamos ver aqui. 180 por 12 dá 15. Então, quer dizer que π sobre 12 radiano é a mesma coisa que 15 graus. Beleza? Então, conversãozinha bem fácil de fazer. Na letra B, você tem π sobre 8 radiano. Então, novamente, você vai seguir a mesma regrinha. Onde tiver o π rad, você vai substituir por 180. Então, vamos aqui. Você vai colocar 180 graus dividido por 8. Né? E aí, você vai dividir 180 por 8. Quanto é que vai dar 180 por 8? Vamos ver aqui. Se eu dividir 180 por 8, dá 22,5 graus. Então, π sobre 8 equivale a 22,5 graus. Né? 22 graus e meio. Na letra C, você tem 5π sobre 9 radiano. Então, onde tiver o π radiano, você vai substituir por 180. Então, aqui vai ficar 5 vezes 180 graus, né? Dividido por 9. Ok? O ideal aqui é que você divida logo esse 180 por 9, né? Mas se você quiser multiplicar logo por 5, não tem problema. Mas eu acho que as contas ficam menores de fazer, né? Então, 180 por 9 dá 20. Então, isso aqui é 5 vezes 20. Beleza? 5 vezes 20, né, vai dar 100. Então, tá aqui, 100 graus equivale a 5π sobre 9. Beleza? Na letra D, finalmente aqui você tem 7, né? Aí vezes o 180, porque é justamente aqui o π radiano, né? Sobre 16. Tá aí. Vamos fazer essa conta aqui. 7 vezes 180 dá 1.260. Dividido por 16. Né? Se eu dividir isso aí por 16, vai dar 78,75 graus. Claro que eu estou auxiliando aqui, né, com a calculadora. Beleza? Como vocês também vão ter acesso, não tem nenhum problema eu colocar questões desse tipo. Ok, agora imagine só por curiosidade, imagine que tem uma letra E e a letra E está dita assim, ó, 3 rádio. Quanto é 3 radiano em graus, né? Como é que você procede dessa forma? Bom, nesse caso aqui, vou colocar até de vermelho para ficar mais visível. Nesse caso aqui, você não pode substituir, né, o π radiano por 180. Por quê? Por motivos óbvios. O π não aparece aqui. Não tem π aqui, certo? Quando tiver só um número sem o π,
você não vai poder usar essa estratégia que a gente estava usando. Né? Perceba que todas as letras aqui, até a D, aparecia o π radiano. Né? Existe a possibilidade de não aparecer o π radiano. E aí, se não aparecer, aí você vai fazer a regra de 3 usando essa equivalência aqui. Ó. Então, como é que você vai proceder? Você vai fazer assim, ó, 180 graus equivale a π rádio. Né? Quantos graus, é o que você quer, vou chamar de x, equivale a 3 rádio, que é o que foi dado. Né? Você vai proceder dessa forma aí. Aí pronto, aqui o que você pode fazer? Você pode cancelar esse rádio daqui com esse rádio daqui, certo? E seguir suas contas, multiplicando em forma de x. Então vai ficar x vezes o π, x vezes o π, é igual a esse 3 multiplica o 180. 3 vezes 180. Então, x vezes π vai ficar 3 vezes 180, né? Dá 540. Portanto, x vai ser 540 dividido por π. Pronto. Esse vai ser o ângulo, né? O valor exato. Mas você consegue uma aproximação fácil, né? Então você vai pegar o 540 para você ter ideia de quanto é que é, né? Você vai pegar e vai dividir por 3,14. Então vamos botar aqui uma aproximação para π como sendo 3,14. Então esse valor aqui, na verdade, né, de x, nem vai ser mais o valor exato, vai ser o valor aproximado. À medida que você aproxima o valor de π, né, o que você vai encontrar não é mais o valor exato. Então 540 dividido por 3,14, você vai encontrar que o x vai ser aproximadamente 171,9. Ok? Então esse aí é o valor em graus de 3 radianos. E aí, Felipe? Aí por revisão, né? Aí tipo, quem for fazer essa questão, a gente tem que sempre colocar essa aproximação de 3,14, né? A aproximação mais usada é o 3,14, certo? Disparado é o que a gente mais usa. E já é o suficiente para ter uma boa aproximação. O Enem ainda gosta de usar, por exemplo, aproximações 3 para o π. Né? Então, o que acontece aqui é o seguinte, o π pode ser considerado 3, o 3,14, né? E ainda tem a aproximação 3,1 também. Certo? Quando você for fazer uma aproximação, faça o 3,14, que é uma boa aproximação já, certo? A menos que a questão peça que você use outra. Beleza? O Enem gosta de pedir essas aproximações 3 ou 3,1. Que facilita as contas na hora da prova, né? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Então tem essas duas possibilidades aí para transformação de graus para radiano, né? Quando aparecer o π radiano, é só substituir por 180. Quando não aparece, use a regra de 3. Questão 2 eu trouxe aqui para você calcular a determinação principal dos arcos, né? E tem essas medidas aí. Quando eu falo em determinação principal, né? Eu era para ter especificado melhor aqui, mas é o que? O arco da primeira volta. Arco da primeira volta. Então, quando eu falo em arco da primeira volta, né? Eu já estou falando de arco da primeira volta positiva também. Então, eu estou dizendo que os valores que eu tenho que achar aqui tem que variar de menor, né, do que 360 e maior ou igual que 0. Certo? Um arco da primeira volta positiva sempre está entre 0 e 360. Então, se você ver no texto de uma questão que eu estou querendo a determinação principal ou a determinação da primeira volta positiva, então pode ter certeza que a sua resposta tem que estar entre 0 e 360. Ok?
No caso, se estiver trabalhando com radiano, né? É entre 0 e 2π. Vamos ver lá. Como é que a gente faz isso, né? Então, quando você tiver um valor, né? Um valor aqui, por exemplo, como a letra A, que é maior do que 360, né? E tem aqui um número inteiro, né? O que você vai fazer? Você vai pegar esse número e vai dividir por 360. Ok. Vamos ver aqui. Se você fizer essa divisão aí, eu vou fazer aqui na calculadora para a gente não perder tempo. 4.120 dividido por 360 cabe um 11. Certo? Se você pegar o 11 vezes 360, dá 3.960. Você fazendo aqui a diferença para ver quanto restou, né? Isso aqui sobra um 60, né? Então o resto é 60. Então o cara da primeira volta positiva, né? Se você notar aí, o 4.120 graus, ele é igual a quem? A 11 vezes 360, né? Mais 60. O que é que isso diz para nós, né? Falando-se do círculo trigonométrico. É que você dá 11 voltas, né? Se você começar lá da origem, ó, vamos pensar aqui comigo. Então, suponho que eu estou aqui no círculo trigonométrico. Se eu sempre parto aqui da origem. Se eu saindo aqui da origem, se eu der 11 voltas, o que é que acontece? Partindo aqui da origem, se eu der 11 voltas em torno aqui da circunferência, quando eu terminar minhas 11 voltas, eu paro de novo em cima da origem. Beleza? Porque a cada volta, perceba, ó, a cada volta eu passo aqui pela origem. Então, quando eu terminar 11 voltas fechadas, eu paro na origem. E aí, no caso aí do 4.120, eu tenho que dar 11 voltas e andar mais 60 graus. Certo? E esse 60 graus é justamente, né, o valor aqui da primeira volta positiva. Certo? Então, 60 é o cara pedido aí. Resumindo a história, quando você tiver um valor desse aí maior que 360, basta você olhar, né, para o resto. Vai ser o cara da primeira volta positiva. Ou seja, a determinação principal. Esse eu acho que é o caso mais tranquilo de você encontrar, né? Só dividir por 360 e olhar para o resto. O resto é a sua resposta. No caso em que você tenha um número negativo, né? Uma estratégia que eu gosto bastante é você adicionar uma quantidade de vezes de 360 de modo que deixe o valor positivo. Né? Então, se você tiver um número negativo, né, inteiro, você adicione 360 quantas vezes for necessário para tornar o valor positivo. Então, por exemplo, o menos 170, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar menos 170 e adicionar 360. Porque quando você adiciona 360 a qualquer arco, o resultado é um arco côngruo ao cara que você adicionou, independente de qual seja esse valor, certo? Como eu quero um valor entre 0 e 360, então é uma estratégia boa para fazer isso. Então, menos 170, né? Mais 360, isso dá quanto? Dá 190, é assim? 190. Então, 190, e percebe que é positivo, né? 190, percebe que está entre, né? Entre 0 e 360. Então, 190 é o cara da primeira volta positiva.
certo? Já é a resposta aqui do que ele está pedindo. Aí se aqui tivesse um valor, e se você, por exemplo, vamos dar um contra-exemplo aqui, né? O belinho aqui. Suponha que eu tivesse aqui com menos, sei lá, 420. Como é que você faria um negócio desse? Aí você pegava o seguinte, ó. Você pegava o menos 420, adicionava 360. Aí se você fizer isso aí, a resposta aqui dá o quê? Dá menos 60. Aí tá negativo, né? Ainda não é o cara da primeira volta positiva, claramente porque tá negativo, né? Então o que você vai fazer? Você pega agora o menos 60 e adiciona novamente 360. Aí com essa adição de 360, você encontra um número positivo, que é o 300. Perceba que 300 está entre 0 e 360, portanto 300 é um arco côngruo a menos 420, né? E é o cara da primeira determinação positiva. Então essa é a estratégia para quando o número vem assim, negativo, né? Inteiro. Na letra C, de certa forma é o caso mais trabalhoso, né? Que é quando vem radiano, né? E aí você tem que mexer com frações. A estratégia que eu mostrei para vocês é você fazer o seguinte. Você dividir isso aqui em duas frações, certo? A primeira fração, ela tem que ser a maior possível e ela tem que ser par. O resultado dessa fração tem que ser par, né? Michel está dizendo que dá até preguiça. Mas com a prática não vai dar, né? Vamos lá. Vamos pensar aqui comigo, ó, não é difícil. Essas duas frações aqui tem que ter o mesmo denominador, certo? Do número que você está trabalhando. O que mais? O número que você colocar aqui em cima, quando dividido por 6, tem que dar par, né? Porque tem que dar uma volta inteira. Uma volta inteira em radiano sempre é par. Ou é 2π, ou é 4π, ou é 6π. Assim vai. Então aqui é uma volta, aqui é duas voltas, aqui é três voltas. Então você tem que buscar voltas inteiras, né? Então por isso que tem que ser par. Qual é o número, né? Menor do que 47, né? Que dividido por 6 dá par. Qual é? Se você tiver dificuldade, você vai chutando aí. 47 dá para dividir por 6? Não. Então não é 47. 46 dá para dividir por 6? Também não. 45 também não, né? 44 também não. 43 também não. 42. 42, eu penso. 42. 42 por 6 dá quanto? Não dá um 7? É. Então não é par. Então não é 42. Beleza? Aí 41 claramente é primo, não. 40 não. 39 não. 38 também não. 37. 36. Opa, 36 é um número bom. 36 por 6 dá 6, né não? Porque 6 vezes 6 dá 36. Então beleza, aqui é o meu número. 36. Pronto. Acabamos a primeira fração. A segunda fração vai ser o número que, completado aqui com 36, dá o 47. Né? Então aqui vai ser quanto? 36 para chegar em 47 é um 11, né? Então aqui vai estar 11π, né, sobre 6. E aí essa segunda fração, se você fez as coisas certas, essa segunda fração é a primeira determinação positiva que ele está pedindo aí. É o arco da primeira volta positiva. Beleza? Sem problemas. Então, basicamente, vai aparecer essas três formas aí para você encontrar o cara da primeira volta. Na primeira forma, é só dividir por 360 e ver o resto. Na segunda, é só ir adicionando 360 até tornar positivo. E na outra, você só vai dividir em duas frações, né? De forma que a primeira seja a maior possível e par.
Aí a outra é justamente o que você está procurando. Isso aí você consegue pegar com a prática, né? Então, pegue o caso mais difícil e vá fazer vários exercícios sobre isso que você vai ver que, isso aqui é muito fácil. Tranquilo. E vá com calma também, né? Às vezes não se afobe tanto. Minha dificuldade maior é quando é negativa essa fração, porque tem que fazer multiplicação tem que fazer uma soma, né? Com ele negativo na fração, aí eu tenho dificuldade. É, como se fosse menos 47π sobre 6, sabe? Entendi. Se você preferir, por exemplo, se tivesse assim, né? Se você quisesse, você também poderia usar essa estratégia aqui, ó. De ir adicionando, ao invés de 360, você pode adicionar 2π, né? Você vai adicionando 2π até tornar isso aqui positivo. É outra estratégia, ok? Você vai botar 2π, 4π, você pode botar esses números pares aqui. Você pode pensar assim, qual é o número par que eu coloco aqui para deixar essa fração positiva? Então, você poderia pensar assim, ó. Vamos pensar aqui comigo. Qual é o número que eu coloco aqui para tornar isso aqui positivo, né? Qual é o primeiro? ID par, né? 48 sobre 6, né? Ó, 48 sobre 6 não dá um número par? Dá. Então, se eu pegar 48π sobre 6 e adicionar com isso aqui, dá quem? Dá justamente o π sobre 6. Pronto, o π sobre 6 é o cara da primeira volta. Então, essa estratégia da letra B serve também para quando você está trabalhando com radiano. Só que você vai adicionar 2π. Você pode adicionar 2π, 4π, 6π, 8π. Você tem que adicionar uma quantidade inteira de voltas. Então, no caso aqui eu adicionei 48π sobre 6, porque isso aqui, se você notar, é 8π. E 8π é 4 voltas, né? Certo? É outra estratégia que se você quiser usar. Beleza, obrigado. Vamos aqui na questão 3. Bem simples essa, ó. Marque na circunferência trigonométrica os pontos correspondentes aos números π sobre 3 e 2π sobre 3. Cite a simetria se houver, né? Se eles forem simétricos. Então vamos aqui. π sobre 3. Onde é que você vai marcar o π sobre 3? Um detalhe sobre a circunferência trigonométrica, que a origem sempre é aqui, né? Não esqueçam disso. Aqui é o 0. 0 graus. Começa aqui. O sentido positivo é para cá, o sentido negativo é para cá. O π sobre 3, para você ter uma ideia de onde é que ele é, você vai fazer o seguinte, você pode transformar isso aqui em graus, né? π sobre 3 radianos é quantos graus? É 180 dividido por 3. Que dá o quê? Dá 60. Então, o π sobre 3, ele vai estar aqui, ó. Mais ou menos, né? Vou botar aqui no olho mesmo. O π sobre 3 vai estar por aqui. Lembre que é equivalente a 60 graus. Vou até botar aqui na frente para a gente não esquecer. Equivalente a 60. Então, esse arco aqui, ó, é de 60 graus. Pronto. O 2π sobre 3. 2π sobre 3, se você fizer a conta, vamos ver aqui, fica 2 vezes 180 sobre 3. Né? 180 por 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120. O 120, vou mudar a cor aqui para ficar melhor. Deixa eu botar de verde. O 120 é um arco que vai por aqui, ó. Vou botar aqui, só aqui para não misturar. É um arco que começa lá da origem, né? E ele para mais ou menos por aqui. Então aqui vai ser o 2π sobre 3, que é equivalente ao 120, que a gente já sabe.
né? E aí, como é que a gente identifica essa tal simetria, né? Será que esses dois pontos estão a uma mesma altura, né? Para eles serem simétricos, eles têm que estar à mesma altura e a mesma distância aqui do eixo Y. Então, se eles forem simétricos, a simetria é a simetria em relação ao eixo Y. Bom, para você identificar a simetria do primeiro quadrante em relação ao segundo, né, a regrinha é o seguinte: se você tem um ângulo alfa aqui no primeiro quadrante, o simétrico é o 180 menos alfa. A gente viu isso aí nas nossas últimas aulas. Então, dois ângulos são simétricos em relação ao eixo Y, se tiver essa regrinha. Então, aqui no primeiro quadrante eu tenho 60. Se você notar, no segundo quadrante, eu tenho 180 menos 60, né? Que é o 120. Então, o π sobre 3 e o 2π sobre 3 são simétricos. Certo? Para você identificar, basta você ver se a soma dá 180, né? 60 com 120 dá 180, então eles são simétricos, né? No caso, eles são simétricos em relação a quem? Ao eixo Y. Minhas letras estão muito afastadas aqui, né? Ao eixo Y. Beleza? Existem três simetrias, em relação ao eixo Y, em relação ao centro ou em relação ao eixo X. Nesse caso aqui, em relação ao eixo Y, porque a soma dá 180. Na questão 4, eu separei aqui, né, mais sobre simetria, para a gente lembrar. Então, em cada um dos itens abaixo, encontre as medidas associadas aos pontos M, P e Q, tá aqui os pontos, na primeira volta positiva da circunferência trigonométrica. Esses pontos que estão marcados aqui, eles são simétricos ao ponto M, certo? Então, o ponto N aí, ele é simétrico ao ponto M. Como é que você identifica os simétricos? Se tiver em graus, no segundo quadrante, vai ser sempre o 180 menos o cara do primeiro quadrante. No caso aí, é 40, né? Então, você vai fazer 180 menos 40. O resultado disso é justamente aqui o ponto N. 180 menos 40 dá 140. Então, os 140 graus e o 40 são arcos simétricos em relação a quem? Ao eixo Y. Certo? O ponto P, como é que você acha? Então, quando você tem um arco do primeiro quadrante, para achar o simétrico no terceiro, toda vida você vai fazer 180, né, mais o cara do primeiro quadrante, que no caso aqui nosso é o 40. 180 mais 40 dá 220, né? 220. Fechou. Já lá no quarto quadrante, para você achar o simétrico, quando você tiver o do primeiro, você vai fazer o 360 menos o arco do primeiro. 360 menos 40 dá 320. Portanto, a gente encontrou aqui o 140, né, o 220 e o 320. Que são os arcos simétricos, né, ao 40 graus. Como eu já falei, o que esses caras têm de especial? Né? O que é o 40, o 140, o 220 e o 320 tem de especial? Quando você for calcular, por exemplo, né? Só um minuto, Michele. Quando você for calcular, por exemplo, o seno desses caras, né? Você só vai precisar calcular o seno de um deles.
Porque o seno dos outros, dos simétricos, vai ser a mesma coisa, só vai mudar o sinal, né? E dos arcos côngruos deles também. Então, para que serve você estar estudando isso? Porque se você souber o seno de um deles, não precisa você estar tendo agora mais trabalho em encontrar o seno dos outros. Porque vai ser o mesmo valor em módulo, certo? Inclusive dos simétricos a eles. E dos côngruos a eles também. Dias, esses ângulos de 90 graus interferem em alguma coisa? Esses ângulos 90 aqui é justamente para dizer que esses caras, o N, o P e o Q, eles são simétricos ao ponto M, né? Porque como é que você encontra pontos simétricos? Vamos começar aqui, para entender porque aqui tem esses caras de 90. Por exemplo, suponha que eu tenho um ponto aqui. Como é que eu acho o ponto simétrico aqui do outro lado? Basta você seguir reto, né? Você tem que seguir reto e perpendicular ao eixo Y. Por isso que ele está dizendo que isso aqui é de 90. Então, se você desenhasse isso aqui num papel, né? Se você soubesse quanto é que era esse, para você achar o outro, era só você seguir reto e perpendicular ao eixo Y. Aí, quando chegasse aqui, aqui seria o simétrico a esse ponto que você começou. É isso que ele está dizendo aí. Para você achar aqui no quarto quadrante, você tem que seguir perpendicular ao eixo X. Por isso que ele colocou esse ângulo de 90. Aí você acha o simétrico aqui. Para você achar o simétrico no terceiro quadrante, você tem que seguir aqui do ponto do primeiro quadrante, passar pelo centro, reto. Aí você acha aqui o cara do terceiro quadrante. Na letra B, a diferença é que você tem a medida em radiano, né? E aí fica um pouco mais trabalhoso, mas nada difícil. Ó, a regrinha é a mesma. Quando está trabalhando em grau, você vai fazer 180 menos o cara do primeiro quadrante. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer 180, né? Por conta que você está trabalhando com radiano. Então aqui no caso você vai fazer 2π não, desculpa. 180 equivale a π, né? Você vai fazer aqui π, né? Menos π sobre 6. Certo? π menos π sobre 6, isso vai dar quanto? Só para acelerar aqui, né? Você vai ter que fazer aquele MMC. Quando você fizer, o resultado vai ser 5π sobre 6. Beleza? Eu vou só fazer aqui rápido porque nós já estamos acabando o tempo. O ponto P, você vai fazer 180, só que no caso é π, porque você está trabalhando com radiano, mais o π sobre 6. Quando você fizer essa continha aqui, né, fazendo o MMC e tal, quando você fizer essa conta, vai dar 7π sobre 6. No ponto Q, você vai fazer, se fosse em graus, 360 menos o cara do primeiro. Só que 360 em radiano é 2π. Então você vai fazer 2π menos o cara do primeiro. E nesse caso aí vai ficar, né, se você fizer essa conta aqui, vai ficar 11π sobre 6. Beleza? E era isso, pessoal.